Olá pessoal, meu nome é Taina Pereira, sou internacionalista e mestranda em Ciência Política na Unirio. Nosso vídeo de hoje é sobre o sistema eleitoral e representação. O sistema eleitoral é um conjunto de regras que determina de que maneira o eleitor pode fazer as suas escolhas e como os votos serão contabilizados ao final do pleito. Dessa maneira é que se vai determinar quem serão os eleitos representantes da população. No Brasil, nós convivemos com dois sistemas eleitorais que vão variar dependendo do cargo que está em disputa. Esses sistemas são o majoritário e o proporcional. A votação, nos dois casos, ela é direta e é exercida através do voto em um partido, com a indicação de um candidato específico, ou um partido político sem escolha de candidato, né? Essas duas modalidades nós chamamos voto nominal e voto de legenda, respectivamente. Existe ainda a possibilidade de votar em branco ou votar nulo. E nesse ponto é importante frisar que não existe distinção para efeito de cálculo entre voto branco e voto nulo. Ambos são descartados no final do processo e não afetam o resultado da eleição. Por isso que é um mito dizer que, em caso de ter um pleito com um número muito alto de votos brancos ou nulos, seriam convocadas novas eleições. Na verdade, isso não aconteceria. Bom, o voto majoritário serve para a gente eleger o presidente, o governador, prefeito e senadores. Nesse sistema, os candidatos recebem o maior número de votos. Nesse sistema, os candidatos que recebem o maior número de votos são eleitos e vão representar a maioria. Nas eleições majoritárias, cada partido ou coligação partidária pode lançar só um candidato. A exceção é quando a gente tem uma renovação de 2/3 dos senadores. Nesse caso, cada partido está apto a lançar até 2 candidatos. Além disso, presidente, governadores, prefeitos de cidades que têm mais de 200 mil eleitores, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, são eleitos pelo sistema majoritário em 2 turnos. Isto é, se um candidato receber menos do que 50% dos votos válidos, há um segundo turno de eleição em uma disputa entre os 2 candidatos mais votados. E aí, nesse caso, quem receber 50% dos votos mais um é considerado eleito. Nos casos de prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores, e no caso também dos senadores, quando é a renovação de 1/3 só do Senado, o sistema majoritário é simples, não existe segundo turno. Então, é eleito o mais votado na disputa que atingir ou não os 50% dos votos válidos. No caso dos candidatos ao Senado Federal, cada 2 anos, são eleitos 2 senadores numa mesma disputa. Então, os candidatos mais votados ocupam essas 2 vagas. Oi, meu nome é Morgana e eu vou falar um pouco sobre o sistema eleitoral proporcional. Bom, aqui no Brasil, quando o assunto são as eleições para deputados federais, estaduais, distritais ou vereadores, nós utilizamos o sistema eleitoral proporcional, que é um sistema que visa garantir que a diversidade de opinião presente na sociedade esteja presente também no legislativo, além de tentar assegurar que haja uma correspondência entre os votos obtidos pelo partido e sua representação no parlamento. Ou seja, esse sistema ele vai tentar fazer com que o partido ou a coligação, que é uma aliança entre 2 ou mais partidos, consiga uma quantidade de cadeiras equivalente à quantidade de votos que eles conseguiram durante o processo eleitoral. Esse sistema tem 2 variantes: o voto único transferível, que utiliza o candidato como unidade fundamental e calcula uma cota mínima de votos que ele deve atingir para ser representado, e o sistema de lista, que utiliza o partido como unidade fundamental e também calcula uma cota mínima de votos que ele deve atingir para ser representado. Esse sistema de lista possui 2 fases e é baseado no princípio de que as opiniões das pessoas possam ser representadas através dos partidos políticos. Na primeira fase, o foco é descobrir quantas cadeiras cada partido ou coligação conseguiu. Para isso, cada partido ou coligação apresenta uma lista de candidatos.
Depois disso, os votos dessa lista são contabilizados e, posteriormente, as cadeiras serão distribuídas de acordo com a quantidade de votos que cada partido ou coligação obteve na lista e, por fim, as cadeiras serão ocupadas por alguns dos nomes da lista. Então, depois que as cadeiras são distribuídas entre os partidos ou as coligações da lista, entra a segunda fase, que é descobrir quais candidatos da lista vão ocupar essas cadeiras. E isso vai depender do sistema de lista que está sendo aplicado. A gente tem a lista fechada, onde o partido ou a coligação apresenta uma lista pré-ordenada, primeiro, segundo, terceiro de candidatos, onde o eleitor não vota no candidato, mas sim na lista. É o chamado voto de legenda, quando você vota no partido ou na coligação, ao invés de votar no candidato, que seria o voto nominal. Então, quem escolhe a ordem que os candidatos vão aparecer na lista é o partido, e isso é feito antes das eleições. Essa ordem ela é muito importante, por quê? Porque as cadeiras que o partido recebe vão ser ocupadas pelos primeiros nomes da lista. Por exemplo, se um partido ou coligação recebe 3 cadeiras, os 3 primeiros nomes da lista vão ser os candidatos que vão ocupar essas cadeiras, essas vagas. Existe também o sistema proporcional de lista livre, onde os partidos apresentam uma lista sem nenhuma ordem e os eleitores podem votar no partido ou em um ou mais candidatos. Temos o sistema proporcional de lista flexível, onde os partidos apresentam uma lista pré-ordenada, como na lista fechada, mas os eleitores podem declarar preferência dos seus candidatos escolhidos. E, por último, nós temos o sistema de lista aberta, que é o sistema adotado aqui no Brasil, onde são os eleitores que definem quais candidatos serão eleitos. Nele, cada partido apresenta uma lista de candidatos não ordenada e o eleitor vota nos nomes que ele preferir. Então, todos os votos válidos recebidos pelos candidatos da lista são somados e utilizados para definir quantas cadeiras cada partido vai receber. Por fim, essas cadeiras são ocupadas pelos candidatos mais votados. Por exemplo, o primeiro candidato mais votado recebe a primeira cadeira, o segundo recebe a segunda cadeira e assim sucessivamente. Isso faz com que sejam eleitos todos os candidatos de uma mesma lista, do mais votado para o menos votado, até que acabem todas as cadeiras. Um outro ponto importante é que aqui no Brasil pode haver transferência interna de votos. Quando um candidato muito votado ultrapassa a quantidade de votos necessário para se eleger, os votos dele são transferidos para o próximo candidato da lista para que este também seja eleito. Ou, quando um candidato sem chances de ser eleito, transfere seus votos para o candidato acima que tem as chances de ser eleito. O objetivo disso é evitar que haja desperdício de votos, então os votos serão utilizados para eleger a maior quantidade possível de candidatos dentro de uma mesma lista. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem a opção de votar na legenda, que, como eu já expliquei, é o voto no partido e não no candidato. Esse voto ele vai servir para que a lista consiga mais votos, mas não vai interferir em qual candidato deva receber suas cadeiras. Isso faz com que, caso o eleitor vote na legenda quando o seu partido de preferência está coligado, ele não tenha nenhuma garantia de que o seu voto vá para um candidato do seu partido. Ou seja, o voto nominal, que é o voto no candidato, serve tanto para que o partido consiga as cadeiras, quanto para determinar quais serão os candidatos que vão ocupar esses assentos. Já o voto de legenda ele é importante apenas na disputa entre os partidos. Ele não interfere na ordenação da lista, nem em quais serão os candidatos que vão ocupar esses assentos. Uma outra questão importante, já que nós estamos falando de representação e proporcionalidade, é prestar atenção no fato de que, apesar das mulheres e dos pretos e pardos serem a maioria da população brasileira, infelizmente no parlamento ainda somos de minoria.